e tal. E agora a gente pode fazer também, para fechar as 3 mais conhecidas, com a Quimbanda. O que é a Quimbanda? A Quimbanda é uma religião também de origem africana, porque Quimbanda, o significado da palavra Quimbanda significa cura. Então, as pessoas que são quimbandeiras são as pessoas que realizam curas. Aqui no Brasil se formou uma tradição religiosa de curandeiros africanos e que se construiu com o nome de Quimbanda aqui no Brasil e que ficou associado principalmente a o que chamamos de linha de esquerda. Então a Quimbanda é uma outra religião que trabalha exclusivamente e com foco na linha de esquerda, que é Exu e Pombagira. Então isso é Quimbanda, é uma outra religião afro-brasileira, tem uma influência africana, mas tem uma forte influência da magia europeia, tem uma forte influência do misto de religiões brasileiras, e ali se cultua exclusivamente Exu. Então a Umbanda também cultua Exu, mas a Umbanda também abre possibilidades de outros espíritos se manifestarem. É como se a Quimbanda fosse a Umbanda da esquerda, pegasse só um grupo de espíritos e trabalhasse só com eles. O trabalho é quase idêntico, é muito parecido, mas só trabalha com Exu e Pombagira, que é uma outra linhagem de espíritos, que também é associada a muita coisa negativa, né? Então as pessoas às vezes têm vinculado a Quimbanda como algo ruim, Quimbanda como algo negativo, a Quimbanda destrói a vida das pessoas. Por quê? Porque quem está dentro da Quimbanda é Exu. E Exu é essa figura demoníaca, essa figura assustadora. Enfim, acho que você já deve ter ouvido coisas sim, absurdas sobre Exu. Eu sempre pensei isso, agora eu estou desmistificando exatamente isso. Eu quero ouvir da sua boca, que é um ultra especialista, o que é um Exu? Exu, primeiro, ele é um orixá. Se eu for complexo e não for ficar claro isso, você me interrompe, tá? Sim. Mas Exu, antes de qualquer coisa, é um orixá. Um orixá é uma divindade africana, uma divindade cultuada na África e que veio para o Brasil junto com os escravizados. Ele é uma divindade que representa algumas virtudes. Então todo orixá, ele representa uma força da natureza somada a algumas virtudes. Então Exu é a força do fogo da natureza, é a força da terra, da natureza, mas também é a força do progresso, da evolução, da mudança. Então, o africano, quando ele se relacionava com uma divindade, quando ele queria progresso para sua vida, quando ele queria prosperidade para sua vida, vitalidade, ele recorria à divindade especialista naquilo. Ele pedia para o Deus certo aquilo que ele queria. Então aí existe a divindade do amor, existe a divindade da paixão, a divindade do dinheiro. Então ele recorria a essas divindades. Antes de qualquer coisa, Exu é um orixá. Exu, quando chega no Brasil, como houve o sincretismo religioso, o que é o sincretismo? É a associação de duas figuras, de dois símbolos. Então, houve o sincretismo dos orixás africanos com os santos católicos nas senzalas. Os africanos pegavam as imagens de um santo X e associavam as características com seu orixá e cultuavam seu orixá dentro da senzala de frente para a imagem do santo. Era uma forma de esconder o seu culto dos senhores dos engenhos. Isso é o sincretismo religioso, a associação de uma figura com outra. O que aconteceu com Exu foi que os próprios europeus, ao chegarem na África, no momento da retirada de africanos, identificou Exu como uma figura de muito poder para os africanos. Exu era a força do africano, Exu representava a proteção, Exu representava a guarda, Exu representava só coisas boas para o africano. O europeu associou Exu ao diabo. Sim, é o que eu pensava. Ele associou, eu falo isso no meu livro, eu devia ter trazido o livro aqui para vocês, sim, mas eu vou mandar para cá, queremos. Mandar todos eles. E no livro Exu eu explico exatamente esse processo. Houve uma demonização da figura de Exu na África. Você até falava, sai daqui, seu Exu, como se você falasse, sai daqui, sim, diabo. Exatamente, era meio que porque sinônimo. Era sinônimo. Sinônimo de diabo. Samuel Aidi, um homem africano da Nigéria, ele foi convertido para bispo, ele foi o responsável por traduzir a Bíblia da sua língua original para o Yorubá. E aí no momento que ele transmite, no momento que ele associa as palavras da Bíblia, traduz tudo que tinha Satanás, ele transfere para Exu. Então a tradução na Bíblia tá Satanás e Exu. Satanás e Exu é a mesma pessoa. Cagou tudo, né? Quando Exu chega no Brasil para nós, ele já chega com essa visão distorcida. As pessoas conhecem Exu como Satanás. As pessoas conhecem Exu como capiroto, como chifrudo, sim, como coisa ruim. Então as pessoas já
já absorvem culturalmente essa ligação com o Exu e associam o Exu às coisas ruins da vida ou aos interesses mundanos. Então, coisas vinculadas a sexo desvirtuado, a exploração financeira, a maldades, enfim. Então, Exu fica associado a essas coisas ruins. Aí, aqui no Brasil acontece um fenômeno que é talvez essa parte mais complexa de entender, porque no Brasil existiam muitos espíritos antepassados da nossa terra que foram acolhidos pelo que chamamos da Falange de Exu. Falange de Exu é um grupo é como se fosse uma grande organização. Pensa só que o Orixá Exu, eu vou simular uma coisa aqui muito bizarra. O Orixá Exu cria uma organização no plano espiritual. Ele cria uma organização e recolhe todos os espíritos que pudessem trabalhar em nome dele aqui na Terra, transformando esses homens em Exus. A partir do momento você José, você Paulo, você Carlos, você Luiz, vai se chamar Exu. Uma maneira, o que a gente chama na Umbanda de falanges. Esse agrupamento de espíritos que trabalha sob uma irradiação divina, sustentados por um orixá. Então, Exu, a princípio, ele é um orixá, mas aqui no Brasil ele se transformou também em entidade. Entidade é um homem que morreu, incorpora em um médium e se comunica. Essa é a diferença. Entidade é alguém que viveu na Terra. Orixá nunca viveu, orixá é uma energia. Então, aqui no Brasil acontece esse fenômeno de espíritos serem absorvidos para o mistério Exu, como a gente costuma dizer, e a partir daquele momento serem chamados de Exus. Exu Tranca-Ruas, Exu Marabô, Sete Encruzilhadas. Cada nome faz referência a um campo de força. Cada nome faz referência a um orixá diferente. Os nomes que os guias trazem não é para levar o pé da letra. Então, tipo, um Exu Tranca-Ruas, ele é o que tranca as ruas? Não. O Exu Morcego, ele é aquele que fica de ponta cabeça à noite. Não é isso. É uma referência, porque a Umbanda é muito simbólica. O contexto magístico da Umbanda é cheio de simbolismo. Então, é um simbolismo a alguma coisa que vai além do óbvio. Então, Tranca-Ruas, para nós, representa a força de Ogum. Ogum é o orixá da guerra, da batalha, dos caminhos, das encruzilhadas. O papel do Tranca-Ruas é ser disciplinador. Então eu entendo que se ele é um Tranca-Ruas, ele é de Ogum. Se ele é de Ogum, ele é o disciplinador, ele é rígido, ele é direto na postura dele, ele é mais... Não é ruim, necessariamente. Nenhum Exu é ruim. Nenhum Exu nem o Exu Caveirinha. Nem o Exu Caveirinha. Mas então, peraí, vamos tentar entender. A gente tem lá a entidade... A gente tem que separar entidade de divindade, certo? Perfeito, precisa. Então, o Exu primordial é um ser divino. De luz, divino. Exatamente. Que nunca viveu como ser humano. Exatamente. Tá. Então, beleza. Ele é uma... energia. É um ser máximo, digamos, tá? Aí, existem humanos que desencarnaram, que estão no plano espiritual... E que foram convidados... Convidados por Exu... para fazer parte desse grupo. Dessa egrégora. E eles recebem uma nomenclatura de Exu também. Exato. Então, por exemplo, o guru, vamos supor que o guru ele desencarna. Aí lá no céu, o Exu, que é a divindade, pode convocá-lo para ser guru de Exu, ou Exu guru. Sim, mais ou menos isso. Obviamente, mas para isso ele teria que ser ele precisaria ser um espírito com méritos iluminado. Ele precisaria ser um espírito com méritos suficientes para poder, de fato, cumprir esse papel. Porque o guia espiritual ele também é uma missão espiritual. Então aquele espírito está como guia. Ele não é necessariamente um guia de Umbanda. Então tudo que existe numa religião é um estado momentâneo. Então o guia está na Umbanda. Amanhã, por exemplo, vamos supor, eu tenho um Exu que me acompanha, o Exu das Matas. Quando eu desencarnar, quando eu morrer, não necessariamente o Exu das Matas vai continuar sendo o Exu das Matas. Porque a missão dele é comigo, junto à minha casa e no meu propósito. Quando eu desencarnar, pode ser que ele volte a ser o João Paulo. Volte a ser o João Paulo ele pode, e até reencarne. Ele pode perder o título dele. O título é momentâneo. Pode durar séculos ou não. Mas é uma fase, é um período. Então, o caboclo das Sete Cruzilhadas, quando ele diz assim, lá no comecinho,
viram que ele era um padre, o Frei Gabriel de Malagrida, e dizem, mas o que eu vejo em você é um frei, por que você se apresenta como um índio? Ele diz, porque eu quero representar o povo dessa terra. Então naquele momento é um estado, ele é o padre na sua essência. Ele é o padre, ele é o Frei Gabriel de Malagrida, mas naquele momento ele quer se apresentar, é um arquétipo, ele quer se mostrar como um índio, porque ali traz uma mensagem muito simbólica sobre o que é o índio na nossa terra, a escravidão que o índio passou e tudo que está acontecendo até hoje. Né? Então é exatamente isso, é complexo, muito complexo. Por isso que imagina um bandista quando entra na Umbanda, ele não entende nada assim, cara. Ele entra no terreiro, ele vê as coisas, ele fala, quem que é esse espírito? Por que ele chama assim, assado? Tem que nomear. É muito complexo, mas depois que você junta as peças, as coisas ficam claras. O pessoal gostou aqui do Exu Guru. Exu Guru. Um dia eu chego lá, hein? Vamos lá. E aí, então, só pra gente concluir esse raciocínio. E os médiums só conseguem incorporar essas entidades que são ex-humanos que viveram e desencarnaram e possuem uma iluminação espiritual superior, então que recebe essa congregação, essa falange de uma entidade, aqui não pode usar entidade, mas para não misturar, né? Mas de um ser divino de luz. Uhum. E o Exu por si só, ele não é canalizado por médium nenhum. É sempre essa falange de desencarnados. Sempre as falanges de Exu que se manifestam, não sempre. O orixá Exu. O orixá Exu é reverenciado. Ele nunca aconteceu na história de um médium... Não. Dentro do candomblé cultua-se o orixá Exu. Tá. Dentro do candomblé, porque o foco do candomblé é cultuar a divindade e não as entidades. Uhum. A Umbanda já cultua as entidades. Ah, tá. Então o orixá é secundário nesse processo de relação entre o umbandista e as forças que existem dentro da religião. Então o Exu, o que se manifesta são os guias espirituais, as entidades. É exatamente quem se manifesta. E vai se manifestar em mim o Exu que me acompanha, não o Exu que te acompanha. Entendi. O Exu que me acompanha, porque ele tem uma ligação ancestral comigo. A gente tá falando, quando a gente olha para Umbanda, pensa só, vamos dizer que um médium de Umbanda, ele tem ao seu lado 8 entidades, 8 espíritos, pode ser mais, pode ser menos. Então ele tem ao seu lado 8 espíritos. Na maior parte das vezes, esses espíritos são seus antepassados e ancestrais. Porque ali pode ter um pai, um avô, um bisavô, um tataravô. Ali pode ter alguém que ele é um amigo de outra encarnação. A Umbanda permite um resgate coletivo acontecer. Porque quando eu tenho um grupo de espíritos do meu lado, eles não estão só pela religião. Eles estão porque é uma oportunidade que a religião dá de nós nos encontrarmos e nós resgatarmos alguma coisa juntos. Que é ajudar as pessoas, é me transformar, é eles se transformarem também. Então, todo espírito que nos acompanha de alguma forma, ele tem uma ligação com a gente de outros tempos, de outras épocas. A gente não entende como pessoas aleatórias. Eu costumo dizer assim, a gente tem a linha dos baianos dentro da Umbanda, que remete à cultura do Nordeste, do Norte do nosso país. Eu falo, a Ivete Sangalo não vai se tornar uma baiana só porque ela é baiana aqui. A entidade, para se tornar uma baiana, ela precisa ter méritos, ela vai se ligar exatamente a pessoas que ela precisa recuperar alguma coisa, resgatar, curar, resolver algum problema. Então, na verdade, os guias que nos acompanham, eles têm esse papel de resgatar alguma coisa que ficou mal resolvido no passado, a maior parte das vezes. Na prática, se eu quiser fazer agora, a gente falou bastante de Exu, né? Então eu vejo assim, popularmente a galera tá tomando, sei lá, uma pinga ou uma comida e fala assim, vou jogar um pouco pro Exu. O que é isso? Uma afronta. Uma afronta, porque jogar pro santo, né? As pessoas jogam pro geralmente santo. Fala pro Exu, inclusive. Mas não tem nada a ver, porque como a gente na Umbanda se utiliza de elementos vegetais, que a gente chama de elementos magísticos, então o charuto, que é a erva tabaco, as bebidas, então o conhaque, o uísque, cachaça, não se usa esses elementos por prazer ou por satisfação do elemento em si. Não é o que o guia é fumante, por isso que ele acende um charuto, e não é que o guia também gosta de beber, por isso que ele bebe um copo de pinga. Se trata de um contexto energético, vegetal, que está por trás daqueles elementos. Então, se a gente for olhar para
para várias culturas e tradições, existem nas tradições o fumo de poder, as culturas indígenas têm muito disso. Os fumos de poder, as bebidas de poder, os preparos que são poderosos ali, misturando vegetais, frutas. Então, na verdade, a bebida ela tem esse contexto de servir como um mecanismo de fazer magia. Aí as pessoas colocam o Exu como uma figura mundana e aí tá no boteco comendo e bebendo e joga pro Exu e fala, tá, é pro Exu. Como se o Exu estivesse ali também, compartilhando daquele lazer daquela pessoa. Que não tem nada a ver. Então Isso é um grande equívoco, isso. completamente. O Exu não tá nem ali. E como é que eu posso me conectar com ele? O que eu faria? O meu Exu, por exemplo. Uma das formas, principalmente, é sentir que você acredita na figura de Exu. Porque não adianta também você fechar o olho e falar, tá, o Alan falou que eu tenho um Exu, então vem cá, você aí... Tá, não, tem que acreditar, acredito que eu tenho um Exu. E converse intimamente com essa entidade. Peça conselhos, inspirações, porque muita gente gera dentro da Umbanda uma complexidade muito grande, que tem que ter um monte de elementos, rituais, oferendas, para você se conectar, para você ser um bandista. Ser um bandista é também colocar o joelho no chão. Eu não estou sendo simplista aqui. É você, de fato, colocar o joelho no chão e orar. Isso também é ser um bandista. Conexão com a espiritualidade, independente de qualquer recurso material. Jogar a pinguinha no chão. Não precisa fazer nada, porque a espiritualidade responde ao nosso chamado quando há fé. Então, você pode chamar o Exu, você pode chamar qualquer outra divindade ou força que você acredita, e essa força vai se conectar a você, Deus, Jesus Cristo ou qualquer outro. Então Exu é uma dessas figuras que nos acompanham e que a gente pode evocar, que a gente pode despertar essa energia para atuar na nossa vida. Exu é a força do progresso, da evolução, da prosperidade. Eu gosto de enfatizar sempre assim, é um assunto talvez até mais aprofundado do que a gente está falando, mas quando a gente é um bandista, é muito interessante criarmos uma relação íntima e profunda com Exu, criar vínculos, se conectar mais, aprender a ouvir mais os conselhos do Exu. Porque o Exu é exatamente aquela entidade que conhece o seu íntimo, ele conhece a sua escuridão, ele conhece as suas sombras. Então é ele que vai te ajudar a você frear os seus desequilíbrios, ele que vai te ajudar os seus potenciais serem aflorados, ele vai te ajudar para que você tenha uma vida mais plena. Se você souber ouvir a sua intuição e aquilo que o Exu transmite, a tendência é as coisas boas acontecerem muito mais do que as coisas ruins. Então, isso é com a rotina de Umbanda, com a rotina de trabalho espiritual, de terreiro. Tá? Mas a gente pode fazer um monte de coisa também. Acender vela, a gente pode colocar uma copo de cachaça, por exemplo, na nossa casa, no chão da nossa casa, em algum lugar, ou numa mesa. Colocar, acender uma vela preta e vermelha, já estou firmando Exu. Isso é o que a gente chama de firmeza. Acendi uma vela, coloquei uma garrafa, um copo de pinga, ou coloquei um charuto aceso. Tudo isso são elementos que ativam a energia de Exu. Mas aí você chama, faz uma oração. Então vamos fazer um ritual simples aqui. Uma vela vermelha. Vamos pensar numa coisa que todo mundo pode fazer, uma vela preta e vermelha. Tá, bicolor, simples, daquelas simples, palito, mesmo. exatamente. A gente tem uma branca e vermelha aqui. Quase. A vermelha poderia até ser também para Exu. Aqui funcionaria. Funcionaria. Tá. Então você acende essa vela e você fecha diante dela, você fecha seus olhos e pede. Peço que o Exu se aproxime de mim, me inspire, me aconselhe, cuide da minha vida, afaste todos os inimigos. E você faz a oração da forma que você quiser, não existem palavras certas, não existem... Vai no feeling. Totalmente do íntimo mesmo. Eu acho que eu vi um vídeo seu falando dessa questão da intuição, né? A importância de você seguir essa intuição e tal. Completamente. É preciso, na verdade. Quando a gente fala de Deus, é preciso você seguir a sua intuição. Tudo que a gente fala do divino é preciso que você tenha essa conexão com o seu íntimo. Porque Deus fala com você pela intimidade. Deus não fala com você com uma voz, um alto-falante no ambiente. Deus não se manifesta na sua vida por coisas mirabolantes. São coisas simples. Talvez você para conversar com alguém te diz algo que você precisa ouvir naquele momento, naquela situação. Você fala, cara, ainda bem que a pessoa me falou aquilo, eu precisava ouvir aquilo, é Deus se manifestando. Quando você abre um livro, você lê uma página e aquela página está falando com você e você fala, nossa, é impressionante, eu precisava ler isso. É esse tipo de coisa. A espiritualidade, Deus fala com a gente através das entrelinhas, das coisas do cotidiano, das coisas improváveis. Tem que estar atento para receber essas respostas.